o avanço da destruição. Tudo que a gente faz acaba de uma hora para outra assim. Muito triste. Prejuízo e tristeza. As queimadas seguem de forma assustadora. Em Maurilândia, o fogo chegou perto de uma usina, atingiu carros e o trabalho foi parado. O desespero de moradores de um assentamento em Jataí. Eles tiveram que sair às pressas e a fumaça interditou a BR-060. Está preso o homem considerado um dos maiores estupradores do país. 22 casos foram confirmados por exames de DNA em Goiás. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Estamos ao vivo com as principais notícias de hoje na sua cidade, na sua região. Agora 7h11. Foi um dia de muito trabalho para os bombeiros. Mais uma vez, as queimadas não param de aparecer. Estão tomando proporções que colocam em risco animais e até pessoas. Em Maurilândia, o fogo chegou bem perto de uma usina. Ao vivo de Rio Verde, a gente conversa com a Ana Paula Azevedo para saber sobre essa situação. Ana Paula, boa noite, que chegou a ficar assustadora, né? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Isso mesmo, momentos de muita tensão. Cerca de 200 funcionários estavam nessa usina de Maurilândia no momento desse incêndio. Eles tiveram que ser retirados às pressas por medidas de segurança. Brigadistas da empresa e também o Corpo de Bombeiros controlaram as chamas depois de quase 3 horas de trabalho. 2 carros que estavam no estacionamento ficou completamente aí destruído pelo fogo. A área continua sendo monitorada. E também em uma outra usina, só que na região de Santa Helena, os trabalhadores também tiveram que ser retirados de lá às pressas por conta de um incêndio na vegetação próximo à usina. A GO que dá acesso a essa usina também foi interditada e até os moradores de um assentamento ali próximo também foram retirados às pressas aí por conta do fogo. E não para por aí não, viu? Teve mais incêndio aqui na região, só que agora foi na BR-364, em Paranaiguara e na 060 aqui em Rio Verde. Os motoristas que seguiam viagens para esses trechos aí tiveram que esperar por conta do fogo, que acabou atrapalhando a visibilidade. A Polícia Rodoviária Federal também ajudou a controlar o tráfego no local. E as queimadas continuam trazendo muitos prejuízos aqui para nossa região. Vamos ver na reportagem de Rúbia Oliveira. De longe dá para ter uma dimensão do estrago causado pelo fogo. Uma área de quase 5.000 hectares totalmente destruída. O cenário é de tristeza. Quando a gente chega mais perto, é que dá para ver realmente a dimensão dessa queimada aqui na região de Santa Helena e Turvelândia. A vegetação toda queimada e, infelizmente, animais mortos também. Aqui, olha só, essa capivara que, tentando fugir do fogo, acabou morrendo. Tudo que a gente construiu para trás, o fogo leva tudo, né? Palhada de milho totalmente queimada. Lavouras inteiras de cana destruídas. Várias áreas de preservação permanente também foram atingidas. Fizemos um total de 31 atendimentos de combate a incêndio específico. Tinham mais de 30 caminhões trabalhando ontem na região, implementos agrícolas, muita gente dedicada para tentar minimizar um pouco esse incêndio que a gente teve. Seu Francisco se emociona ao falar do sufoco que passou tentando apagar as chamas na fazenda dele. Só quem passou que eu passei que sabe. 4 horas da manhã começou e não tinha nada que controlava. Belejamos tudo quanto é jeito, para ver se não chegava o ponto. Chegou, mas infelizmente, contra a natureza e contra a maldade do homem, né, é difícil. A gente não sabe também se é criminoso, se não é. Mas é triste. Tudo que a gente faz acaba de uma hora para outra assim. Muito triste.
Muito triste mesmo, né? Que situação. E olha só, 8 jovens de uma escola particular aqui de Rio Verde foram flagrados colocando fogo num lote aqui em Rio Verde. O caso foi parar na Polícia Civil, que está investigando, e esses jovens vão responder por crime de incêndio. A gente lembra aqui, né, Luciano, que colocar fogo em lote baldio ou às margens da BR é crime, e se a pessoa for pega aí, vai sim responder judicialmente. Tá certo, Ana Paula, muito obrigado aí, viu? Logo mais a gente fala com você ao vivo aí sobre uma outra situação no sudoeste goiano. E olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente que matou um jovem na principal avenida de Rio Verde. A polícia confirmou que o suspeito de provocar a batida participava de um racha. A polícia não tem dúvidas. Luiz Felipe Rezende Cruz estava participando de um racha no momento em que atropelou e matou Elísio Souza Neto, de 28 anos. Evidências apontam que o estudante também tinha bebido. O acidente foi na noite do dia 5, na Avenida Presidente Vargas, a principal via de Rio Verde. A polícia indiciou o estudante Luiz Felipe por homicídio doloso porque entendeu que ele assumiu o risco de matar quando dirigiu com a carteira vencida, embriagado, em alta velocidade e participando de racha. Foi possível constatar, primeiro, que eles adquiriram bebida alcoólica, segundo, que havia sinais de embriaguez logo após o acidente, constatado inclusive pelos policiais militares. Houve disputa automobilística em razão das imagens analisadas pela Polícia Técnica Científica, que aferiu inclusive velocidade de ambos os veículos acima de 80 km por hora antes do acidente. Então, portanto, pela legislação de trânsito, isso é proibido, é considerado uma disputa e, consequentemente, também nós responsabilizamos eles pelo racha automobilístico. Luiz Felipe foi preso no dia 11 deste mês na casa da mãe dele, em Pontalina. O carro que ele dirigia furou o sinal vermelho e bateu na moto em que Elísio era carona. O companheiro dele, que pilotava a moto, recebeu alta do hospital nesta semana. A família da vítima acompanhou a apresentação do resultado do inquérito da polícia. Que ele pague pelo crime, sabe, que ele fez. Se ele estava fazendo racha, ele sabia que ele ia matar. E, infelizmente, ele encontrou meu filho pela frente. Meu filho não vai voltar, né? Mas que a justiça seja feita. A defesa de Luiz Felipe Rezende Cruz entende que as conclusões da Polícia Civil antecipam a culpa dele, violando o sistema jurídico do país, e que o julgamento só pode ser feito pela Justiça se houver denúncia pelo Ministério Público. Nós não conseguimos contato com a defesa de Edmar Caetano de Bessa Filho, que dirigia o outro carro que participou do racha. E a polícia prendeu um homem que entrou numa igreja para furtar, mas acontece que ele foi encontrado numa situação, no mínimo, inusitada. Vamos saber mais com Giliardi Freitas, direto de Lusiânia, falando ao vivo com a gente. Giliardi, boa noite. Que situação foi essa, hein? Uma boa noite para você, Luciano. Boa noite para todo mundo. Olha só, imagina a situação. O homem invadiu uma igreja pelo telhado e os vizinhos acabaram ouvindo esse barulho. Chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o suspeito estava dormindo no chão da igreja. Hoje de manhã, quando a nossa equipe esteve lá, encontramos aí os funcionários da igreja já arrumando esse telhado por onde esse suspeito entrou. Ele, em depoimento, o Evandro da Silva, de 31 anos, contou pra gente que se envolveu numa confusão na rua e acabou então invadindo a igreja para fugir de algumas pessoas. Lá dentro, ele encontrou um cofre e tentou abrir esse cofre com uma faca, mas não conseguiu, acabou pegando no sono. A polícia contou pra gente que ele já tem 4 passagens por furto e receptação. Estava preso até o mês de julho. Agora ele volta para a cadeia. Nós tentamos conversar ali com as pessoas, com os responsáveis da igreja para comentar esse assunto, mas eles estão muito abalados e não quiseram comentar. Essa foi a situação, Luciano. Ele dormiu na igreja de tão cansado que ficou ali tentando abrir o cofre. A gente não pode nem rir de uma situação dessa, né? Mas, enfim, Giliardi, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você. Pegou no sono e agora está pegando a cadeia. Vamos falar de saúde agora. Desde o começo da semana, a UTI pediátrica da Santa Casa de Anápolis não recebe mais pacientes. E hoje, mais uma criança que estava internada lá foi transferida. Vamos conversar com a Marina Demore, ela está acompanhando essa história. Ainda tem criança internada ainda, ô Marina? Boa noite.
Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, uma única criança segue internada na UTI pediátrica da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Anápolis, aguardando uma vaga em algum outro hospital do estado que tenha esse tipo de leito para transferência. Desde segunda-feira, quando foi anunciado o fechamento da UTI pediátrica, a única UTI desse tipo aqui na cidade, pelo menos 3 crianças já tiveram que ser levadas para outros hospitais. A empresa responsável pela contratação dos médicos que atuam na UTI pediátrica do hospital disse que encerrou o contrato com a Santa Casa por conta de uma dívida de mais de R$420 mil. A empresa disse que estava tendo dificuldades para encontrar profissionais que quisessem trabalhar com a condição de talvez não receberem os salários. A empresa disse ainda que a responsabilidade pela gestão da UTI pediátrica na Santa Casa é completamente do hospital. A Santa Casa, Luciano, até hoje não se pronunciou sobre esse assunto. Desde segunda-feira, ela não recebe mais pacientes nos leitos e a gente segue aguardando uma resposta. Até porque saúde pública sempre é um drama para a população, né? Obrigado, Marina. Bom trabalho. Vamos para o intervalo rapidinho. A seguir, preso, um homem apontado como o maior estuprador da história de Goiás. E ainda, o incêndio leva pânico a um assentamento em Jataí. Agora, 7h22. A gente volta já. 7h23, de volta. Um estuprador em série foi preso em Goiás. Ele é suspeito de quase 50 estupros, 47 para ser mais exato. E 22 deles já foram confirmados por exames de DNA aqui em Goiás. Esta imagem mostra uma vítima de 12 anos na garupa da moto do estuprador. A menina foi levada para um lugar afastado, em Aparecida de Goiânia, onde o Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, praticou os abusos. O estuprador mantinha o capacete para não ser identificado. A maioria dos crimes acontecia durante a noite, como conta esta vítima que preferiu não mostrar o rosto. Era mais ou menos umas 8 e pouco da noite. Que foi onde ele mandou tirar minha roupa e começou a fazer o ato do lado do meu marido. Em 2011, Wellington chegou a ser preso em Goiânia depois de estuprar a mãe e a bebê dela, de 5 meses. Na época, o bandido foi levado para o Mato Grosso, onde tinha uma pena de 57 anos de prisão. Em 2013, Wellington fugiu e voltou para Goiás. Ele sempre usou nome falso, tanto no estado do Mato Grosso como em Goiás, mudava a cada 2 meses de residência, veículos eram diversos, sem procedência, veículos de leilão, veículos baixados, que dificultavam o trabalho na captura dele. Um fantasma, é assim que a polícia também define o Wellington. De acordo com a investigação, ele não tinha movimentação financeira, não utilizava smartphones nem redes sociais. Além disso, nos assaltos, também roubava as identidades das pessoas que se pareciam com ele e apresentava esses documentos falsos, isso para despistar os investigadores. O Wellington Ribeiro da Silva tinha 9 mandados de prisão em aberto e acabou preso há 1 semana. Em Aparecida, ele foi pego numa moto roubada com uma arma de brinquedo, roupas e acessórios usados nos crimes, além de celulares das vítimas. A maioria das vítimas mora em Aparecida de Goiânia, mas o Wellington também praticou crimes em Hidrolândia, Bela Vista de Goiás e Abadia de Goiás. E no Sudoeste, em Acreúna, foi preso um professor de música suspeito de abusar sexualmente de alunas. Vou voltar a falar com a Ana Paula Azevedo, que tem mais informações. Quantas vítimas ao todo seriam, hein, Ana? Até agora 3, viu, Luciano? 3 vítimas denunciaram o professor para a polícia. Esse professor dava aulas na igreja Assembleia de Deus, lá de Acreúna. As vítimas têm entre 13 e 14 anos. Elas contaram para a polícia que o professor passava a mão nas partes íntimas delas. Inclusive, uma deixou o curso e até chegou a mutilar o corpo. O caso só foi descoberto porque o pai de uma das meninas encontrou mensagens no celular da adolescente que contou para um amigo o que estava acontecendo. O professor exigia das alunas que não contassem nada para ninguém, para não ser descoberto, né? Ele vai responder pelo crime de importunação sexual e a pena pode chegar até 5 anos de prisão. Nós procuramos o responsável dessa igreja, o pastor disse que desconhece essas denúncias e que o professor dava aulas lá há mais de 10 anos. A gente, claro, segue acompanhando esse caso, Luciano.
Claro, Ana. Muito obrigado, viu? Bom trabalho a todos de Rio Verde. E olha, em Jataí, vou voltar a falar de incêndio, de queimadas aqui, porque em Jataí foi num assentamento que o fogo levou o desespero. Os moradores tiveram que sair de casa às pressas. Na beira da estrada, momentos de desespero de moradores ao resgatar uma família. A senhora estava em prantos. Eu falei, não, tem que sair, tem que sair. Aí a gente conseguiu tirar ela e nós tiramos também mais um casal de idosos que está ali dentro. O assentamento, que fica a 40 quilômetros de Jataí, possui mais de 200 sítios. O fogo avançou rápido por causa dos fortes ventos. Atingiu áreas de preservação permanente e áreas de pasto bem próximas às casas. É tristeza. Meu esposo teve uma hora no fogo, mandou eu correr, que senão eu ia morrer queimada, tentando ajudar a apagar. Queimou pasto, queimou palhada, secas. Nesse sítio, todo o pasto foi queimado. A gente observa que a área vai até o limite daqueles coqueiros lá, onde tem fumaça, porque ainda tem foco de incêndio. O que sobrou de pasto foi só esse limite aqui próximo da cerca. E a gente observa os animais, inclusive, tentando se alimentar do pouco que sobrou. Esse boi teve a pata queimada e foi resgatado do fogo. Estava no maior sofrimento. Corremos de moto, tiramos ele de dentro do fogo. O fogo atingiu também as áreas de lavoura, que estavam preparadas para começar as plantações de soja. Chegou até esta vila e se alastrou até a rodovia. A BR-060, durante a tarde, precisou ser interditada nos dois sentidos da pista. A situação foi desesperadora também numa usina de álcool em Goiatuba, no sul do estado. O fogo foi apagado por completo durante a noite de quarta-feira. Nessa quinta-feira, o cenário era de destruição. A área do canavial atingida nessa usina de álcool em Goiatuba não foi divulgada, mas por essas imagens aéreas dá para se ter uma ideia da dimensão. 26 caminhões-pipa e cerca de 60 brigadistas atuaram no combate das chamas durante todo o dia e noite de quarta-feira. Um avião cedido por outra usina também foi usado para conter o fogo. Hoje dá para a gente ver a dimensão da área que foi atingida pela queimada nesse canavial aqui próximo à usina. Além do canavial, o fogo também atingiu uma região de pastagem. Alguns animais acabaram morrendo ao tentar fugir do fogo. As chamas teriam começado por volta de 1h30 da tarde de quarta-feira nos fundos da usina, próximo à destilaria. Devido ao risco de explosão, funcionários tiveram de deixar o local. Evacuando todas as áreas neste momento, ó. Tudo correndo, ó. Tudo cheio, ó. Era tanta fumaça que durante a tarde parecia noite. Em Palmeiras de Goiás, um incêndio tomou conta da vegetação ao lado de um frigorífico. Todos os funcionários foram retirados do local. Os bombeiros demoraram 40 minutos para controlar o incêndio, que não atingiu as instalações. O frigorífico que a gente mostrou aí, de Palmeiras de Goiás, informou que o fogo não atingiu as instalações e que todos os funcionários passam bem. O prédio foi desocupado por medida de segurança. E a nossa imagem do dia não podia ser outra, tem tudo a ver com as queimadas. Em Cristalina, alunos e funcionários da Escola Municipal Ageu Paim Hoffmann viveram momentos de pânico. Tá vendo como é que o fogo chegou ali bem pertinho? Os estudantes se assustaram com o incêndio perto da escola. Alguns alunos, funcionários, inclusive, passaram mal. O colégio teve que ser desocupado. Por sorte, o fogo não atingiu a escola, que fica às margens da GO 364. A gente vai se despedindo, esperando uma sexta-feira mais calma em relação a essas queimadas aqui em Goiás. Até amanhã e hoje com imagens de Catalão a gente se despede.